Nos últimos meses tem se falado muito sobre inteligência artificial, muitas vezes no contexto catastrófico ou apocalíptico, apesar de que essa tecnologia ela já está no nosso meio já há algum tempo. Mas é inegável que o lançamento da versão 3.5 em 2020 de uma inteligência artificial que conversa, o ChatGPT, ele trouxe um grande debate no mundo inteiro sobre esse tema e gerou uma grande repercussão. Nesse vídeo a gente vai desmistificar um pouco esse tema de inteligência artificial, fazer uma entrevista com o próprio ChatGPT. E a ideia é trazer uma perspectiva um pouco mais factual e equilibrada sobre esse tema para a gente poder fazer nossa reflexão. Então vamos lá para a entrevista. Então vamos começar a entrevista com o ChatGPT na versão 4 e vou fazer logo a primeira pergunta mais básica, conceitual. Olá, o que é inteligência artificial? Olá! Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que, quando feitas por seres humanos, requerem inteligência, como reconhecimento de padrões, aprendizado, raciocínio e tomada de decisões. Então a gente vê aqui que ele tem padrões da nossa inteligência, né? Ele reconhece padrões, ele tem inteligência, ele pode criar conteúdos e, inclusive, raciocinar e tomar decisões. E a segunda pergunta, quando se começou a estudar e aplicar a inteligência artificial? O estudo e a aplicação da inteligência artificial tiveram início na década de 1950. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1955 por John McCarthy para a Conferência de Dartmouth em 1956, um evento que é amplamente considerado como o nascimento da inteligência artificial como campo acadêmico. Durante essa conferência, um grupo de cientistas propôs que todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos de forma tão precisa que uma máquina pode ser feita para simulá-los. Ou seja, a gente vê aqui que não é novidade, né? Desde os anos 50 já se começa ali a ter os primórdios do que seria essa ciência da computação. Outra pergunta... E atualmente, antes de você, quais as aplicações de inteligência artificial que já estão entre nós? Várias aplicações de inteligência artificial permeiam nosso cotidiano. Motores de busca como o Google usam inteligência artificial para resultados precisos. Siri, Alexa e Google Assistente empregam reconhecimento de voz através da inteligência artificial. Netflix e Spotify dão recomendações baseadas em algoritmos de inteligência artificial. Empresas como Tesla estão avançando em veículos autônomos usando inteligência artificial. Chatbots atendem clientes em diversos sites, e jogos de computador simulam inteligência adversária com inteligência artificial. Ferramentas como Google Translate usam inteligência artificial para traduzir idiomas. A inteligência artificial está em constante expansão, influenciando vários setores e nosso dia a dia. Ou seja, pessoal, de uma forma mais específica, de algumas aplicações com uma maior ou menor inteligência, muito do nosso dia a dia já tem inteligência artificial presente. A gente às vezes não percebe. A outra pergunta, quais as principais diferenças entre a sua inteligência e essas que a gente comentou, que já está tão no nosso cotidiano, né? A principal diferença entre minha inteligência artificial GPT-4 e outras é a generalidade versus especificidade. Enquanto muitas aplicações são especializadas em tarefas específicas, eu sou versátil, focando em compreender e gerar linguagem em diversos tópicos. Minha especialidade é o processamento de linguagem natural, PLN. Sou interativo, conversando em tempo real, ao contrário de algumas IAs que são mais unidirecionais. Embora eu tenha uma ampla compreensão de vários assuntos, IAs específicas podem ter maior profundidade em seus respectivos domínios. Em essência, sou uma inteligência artificial de propósito geral centrada na linguagem. Então a gente vê aí que uma das diferenças, né, é que as ferramentas que a gente viu na pergunta anterior, elas são muito mais específicas, para tarefas específicas. E o ChatGPT ele é mais genérico, então ele permite que a gente tenha um uso mais expandido da ferramenta e que a gente possa utilizar como uma espécie de copiloto na nossa vida, tanto no ponto de vista pessoal como no profissional. Outra pergunta, numa partida de xadrez, quem ganharia? Você ou Deep Blue? Lembrando que o Deep Blue é aquela ferramenta da IBM que ganhou do Kasparov. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Deep Blue, desenvolvido pela IBM na década de 1990, foi criado especificamente para jogar xadrez, chegando a vencer o campeão Garry Kasparov em 1997.
Ele combinava força bruta e técnicas especializadas para xadrez. Eu, por outro lado, sou um modelo focado em processamento de linguagem natural. Embora conheça as regras do xadrez, não sou otimizado para ele como Deep Blue. Portanto, em uma partida, o Deep Blue provavelmente me venceria. Olha só, isso ajuda um pouco a compreender a diferença entre o específico e o geral, e a forma de linguagem. E você poderia se autotreinar e vencer o Deep Blue? Vamos ver o que é que ele diz. Atualmente, o GPT-4 não pode se autotreinar durante interações. Assim, não posso praticar e melhorar no xadrez. Ainda que pudesse, não sou otimizado para xadrez como Deep Blue. Porém, redes neurais especializadas em jogos já demonstraram desempenho super-humano em outros contextos. Se houvesse uma inteligência artificial focada em xadrez com técnicas modernas, poderia ser viável superar o Deep Blue. Essa é uma limitação que a própria empresa OpenAI criou no ChatGPT de autotreinamento. Capacidade ele tem, só que existe parâmetro para que ele não faça esse autotreinamento feito pela própria empresa. Outra pergunta: quais as principais transformações possíveis no mercado de trabalho? Como se preparar para elas? A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho, criando oportunidades e desafios ligados à automação e requalificação. Para se preparar, invista em educação contínua como cursos e workshops. 2. Adquira habilidades técnicas, incluindo noções básicas de programação e inteligência artificial. 3. Valorize habilidades humanas como criatividade e comunicação, difíceis de serem replicadas por máquinas. 4. Seja adaptável, estando aberto a mudanças e aprendizado. 5. Mantenha uma rede de contatos profissionais atualizada. 6. Esteja sempre informado sobre avanços tecnológicos e tendências. A preparação é uma jornada contínua, focando em desenvolvimento e adaptação às novas realidades. Olha só, ou seja, a ferramenta ela é muito interessante, tirando aquele mito do que a gente tem medo do que não conhece, mas a gente pode utilizar ela como uma aliada. É claro que existe todo um debate no mundo sobre as questões que envolvem os limites da inteligência artificial, mas a gente já pode, aprendendo, conhecer, desmistificando, utilizar como um grande aliado, como ele fala aqui. Então, valeu, obrigado pela entrevista, vamos ver o que é que ele diz. Obrigado, foi um prazer responder às suas perguntas. Se tiver mais dúvidas ou curiosidades no futuro, estou aqui para ajudar. Tenha um ótimo dia. Naturalmente que essa brevíssima entrevista não tem como pretensão esgotar o tema sobre inteligência artificial. A ideia é apresentar o tema para que você possa conhecer e de repente ter interesse em aprender a utilizar a ferramenta. Tecnologia não existe boa ou ruim, é o ser humano que vai levando para um lado ou para o outro. E ela está presente entre nós, é importante que a gente possa até utilizar ele como uma ferramenta de produtividade para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Existem outros temas aqui sobre inteligência, sobre, por exemplo, o uso ético, a regulamentação da inteligência artificial. Então, se você gostou desse vídeo, quer que eu fale sobre esse tema, se falar, por exemplo, sobre produtividade, por exemplo, eu posso utilizar a inteligência artificial no meu trabalho, posso falar isso para o meu cliente, posso falar isso para o meu chefe. Então, comenta aí embaixo, fala o que você quer. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente está aqui para responder. Até o próximo vídeo.